Boa tarde. É, Dentre as coisas que a gente ouviu aqui hoje, eu achei muito interessante, uma das ideias que eu achei muito interessante, foi a questão do compartilhamento, né? Então, para eu me sentir mais à vontade, uma das coisas que eu quero compartilhar aqui, antes de começar, porque eu acho que eu tenho uma grande responsabilidade com o que eu vou falar aqui agora, é que eu estou muito nervoso, muito nervoso. Minha mão está suando, vocês não têm ideia. Pronto, me sinto melhor agora. Então, por que eu acho que eu tenho uma certa responsabilidade com o que eu vou falar aqui agora? Porque eu acredito que, se não todos, 99,999% da população mundial, se não passou por uma das coisas que eu vou passar, vão passar um dia. Então, eu acredito que nessa coisa de compartilhar experiências, a gente tem que se atentar a algumas situações. Eu vi uma cena muito bonita aqui também. Inclusive, esse vídeo vai ser passado algumas vezes pela internet. Então, quem não assistiu, quem não teve a oportunidade de ver os demais vídeos, vejam para poder entender o contexto. Teve um rapaz que falou aqui a respeito do pai dele e tudo mais, e eu achei muito comovente. Porque a primeira coisa que eu quero passar é a importância de se amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É uma coisa muito bonita, a gente ouve isso na letra de uma música muito famosa, mas que muitas pessoas não colocam em prática. Em 2006, eu perdi uma pessoa muito importante para mim, meu pai. Ele faleceu no dia 16 de agosto. Vale lembrar, assim, que eu vou mostrar isso depois nas fotos, vocês eu vou dar cara aos personagens, mas é interessante eu salientar essa parte, porque o meu irmão mais novo faz aniversário no dia 15 de agosto. E meu pai estava internado na UTI, ele morreu de pancreatite aguda, e nós fomos na UTI para poder visitá-lo, entendeu? Ele estava sob coma induzido. Muita gente fala que as pessoas não ouvem, né, quando está sob coma induzido e tal, que não vai fazer diferença. Mas eu lembro que meu irmão mais velho chegou no ouvido do meu pai e falou assim: engraçado, ele é uma pessoa, ele é testemunha de Jeová, para quem conhece a religião, eles não comemoram aniversário, nem tocam, nem falam a respeito do assunto. Mas esse meu irmão mais velho, que é testemunha de Jeová, chegou no ouvido do meu pai e falou assim: pai, estamos aqui, eu, o Felipe, que é meu outro irmão, o Pedro, a Eunice, que é a minha mãe, e hoje é aniversário do Marquinhos, que é meu irmão mais novo. E ele mexeu um pouco dos olhos, assim, e foi uma coisa interessante, porque ele parece que não só entendeu, como esperou. 40 minutos do dia seguinte, meia-noite e 40, ele faleceu. Então eu acho que foi uma coisa muito importante, assim. Eu sempre viajei muito com meu pai, muitas das coisas que eu aprendi na minha vida eu aprendi com meu pai. Sempre joguei muito basquete também com meu pai, foi uma das pessoas que me entusiasmou a ter o meu primeiro sonho, que era ser jogador de basquete. Tá que eu era criança, mas era um sonho. E essa perda para mim foi uma coisa muito, muito sofrida. A família do meu pai, para ser mais específico, ascendentes e irmãos, viram, né, para dar um apoio para a gente e tal, nessa fase, na primeira situação ali, pós-morte. Só que eles acabaram que, por fim, atrapalharam muito, porque eles tomaram a empresa que era da gente, né, por uma questão burocrática lá e tal, e acabou que a gente perdeu todo o apoio que a gente tinha da família, por parte de pai. Então, assim, isso foi uma rasteira muito grande na vida, e foi um acontecimento atrás do outro. Meu pai morreu em 2006, em 2007 a família, por parte do meu pai, tomou nossa empresa, ou seja, tomou nossa casa também, pediu a casa, porque estava tudo no nome dos meus avós. Então, em vez de eles ajudarem, não, eles resolveram tomar. Foi uma atitude muito legal. E
nesse momento a gente estava, minha mãe no caso estava sem emprego, sem casa, e é onde a gente começa a ver que começam a aparecer anjos na nossa vida. E a minha mãe teve a ajuda de muitos amigos, muitos anjos, muitas pessoas assim que foram tocadas mesmo, que nos ajudaram a erguer. Então, minha mãe conseguiu abrir uma nova empresa, hoje ela está bem, hoje eu posso dizer que nós estamos bem, mas nem sempre foi assim, né? Então, como se não bastasse, né? Acho que assim, todo mundo tem acontecimentos difíceis na vida, mas acho que foi um atrás do outro, e talvez é por isso que eu esteja aqui hoje. Como eu falei, muita gente que não passou pelo que eu passei vai passar nessa primeira fase, que é ter um contato direto com a morte de uma pessoa querida, de uma pessoa que a gente ama, e sem saber como que eu poderia lidar com isso, eu sempre fui muito presente com meu pai, eu sempre abracei muito ele, sempre deitei muito no colo dele e procurava sempre acompanhar as coisas que ele fazia. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é: você tem seu pai que está, né, dando aquela força para o pessoal, esteja sempre com ele. Vocês que têm pai, que têm mãe, não saiam de perto, por mais que vocês às vezes briguem, fiquem revoltados com eles, mas não se esqueçam que eles são as pessoas mais importantes da vida de vocês. Tá? Foi uma coisa que me ajudou bastante a superar essa fase. Eu consegui deixar o meu pai ir sem ter maiores problemas com isso, em função disso, eu acredito. Mais pra frente, a gente mudou de casa e tudo mais, em dezembro de 2009, a gente mudou de casa. 2008, isso. 2008 a gente mudou de casa. E como eu jogava muito basquete, era comum eu sentir muitas dores. Eu treinava cerca de 8 horas por dia de basquete. Eu treinava bastante. Então eu sentia muitas dores, né? Coisa de jogo, normal. Só que eu comecei a sentir uma dor muito forte no pescoço. E aquela dor foi se agravando, se agravando, se agravando. E eu fui em vários médicos para ver o que era, para ver se detectava o que era. E muitos davam diagnósticos assim. É um problema muito grande que a gente tem no nosso país, né? O médico, você chega para ser atendido, o médico, ele te atende assim, você entra na sala, senta, ele continua assim, você fala: boa tarde, doutor, tudo bem? Ele continua assim. Não, é porque eu estou com um problema no pescoço. Ele ainda está assim. Aí ele vai, te prescreve qualquer coisa lá e te dá. É um problema muito grande que a gente tem com a medicina do nosso país hoje. O pessoal acha que sei lá, veterinário. Não sei o que eles acham. E o tratamento é meio desumano. Até que a gente encontrou um médico humano, né, que atendeu a gente olhando a gente, né. Essa pessoa, ela fez alguns exames em mim, o Dr. Fábio Henrique, lá de Anápolis, e constatou-se que eu estava com um linfoepitelioma de nasofaringe. Tá, traduz. Um câncer na garganta. Não sei se dá para ver, eu tenho um corte aqui do câncer, da cirurgia que eu fiz para poder fazer a biópsia. E foi uma notícia que deu um baque, porque, como eu falei, foi tudo um acontecimento atrás do outro, então foi muito difícil. Assim que eu tive a notícia, a minha primeira vontade era de me matar. Eu já estava naquela fase de adolescência, né, meio rebelde da vida, já meio assim, somou aquela saudade que eu tinha do meu pai e mais uma série de fatores, com aquela questão de família, né? E eu até tentei, por algumas vezes, me matar. Eu fracassei, né? Percebe-se? E só que eu demorei muito para conseguir superar essa fase. Até que um dia minha mãe, a gente sentado no quarto, ela virou para mim e falou assim: na vida a gente tem escolhas. Tem gente que escolhe ser triste, encarar a vida, por qualquer que seja o seu problema,
de uma forma negativa. E tem gente que escolhe ser feliz, que por mais que tenha problemas, encara a vida de forma positiva. E você vai fazer essa escolha. Você pode ser triste. Você tem exemplos na sua família de pessoas que são tristes. São. Não está, são tristes. E você tem exemplo de pessoas que são felizes, independente do problema pelo qual elas passam. E aquilo me fez refletir. Eu quero ser feliz ou eu quero ser triste? Porque momentos de tristeza todos nós temos. Agora, saber lidar com eles é o X da questão. E a partir daí, com o apoio dos meus amigos, com o apoio da minha namorada, com o apoio da minha mãe, principalmente da minha mãe, dos meus irmãos, eu consegui superar essa fase, que foi uma fase muito complicada. A quimioterapia é uma coisa muito desgastante. Ela, apesar do bem final que ela faz, ela tem um prosseguimento, assim, as etapas da quimioterapia são muito difíceis. Ânsia, você não consegue comer, enfim, tudo que já disseram por aí sobre quimioterapia é verdade. A gente tem casos de pessoas famosas, eu me senti importante, inclusive, né? Muita gente agora está tendo câncer, estou brincando. Então, é uma coisa que é recorrente. Eu queria dar agora cara aos autores, né, aos atores que fizeram parte da minha vida, a todo o pessoal que sempre esteve presente comigo. Coloca, por favor, o slide, já está aí. Então, repassando o que aconteceu, mais ou menos. Primeiro, eu coloquei isso porque é o seguinte: já me convidaram, assim, igreja e tal, para dar testemunho a respeito da minha vida. Eu acho que testemunho é uma coisa que ficou meio generalizada. Eu não gosto muito da palavra testemunho. Se vocês conseguirem ler aí, vocês vão entender o porquê, sabe? É ex-defunto, ex-aidético, sabe? É coisa que não tem cura, sabe? Mas, é como eu falei, a gente tem que saber lidar. Então, por favor, se vocês gostarem, por um acaso, do que eu estou falando aqui, não chame isso de testemunho, não. Isso é muito triste. Esse era o meu pai, ele amava cozinhar, ele era uma pessoa super alegre, super extrovertida, amava acampar, como eu falei, a gente acampava muito junto, jogava muito basquete junto. Essa é a minha mãe, ela vai brigar comigo, porque é uma foto dela colocando chopp, mas ela não é bêbada, tá, gente? Não é alcoólatra. Isso foi uma homenagem que fizeram logo após a morte do meu pai. O prefeito de Anápolis abriu uma nova unidade de atendimento, lá chama Rápido, o estado chama de VaptVupt, enfim. E essa unidade tem o nome do meu pai hoje, que foi uma pessoa que realmente foi muito importante para o Rápido mesmo. Aqui, para mostrar a fase do basquete, né? Eu sou fã do Phoenix Suns, e que foi uma fase que teve que ser superada em razão do problema que eu tive com o câncer. Algumas limitações físicas surgiram e eu tive que abandonar esse sonho para seguir um outro sonho que eu tinha também, que vocês vão ver à frente. Esses são os meus irmãos, Marcos, o pequenininho, Mateus, eu, Mário, Felipe, que me ajudaram bastante também. Esse foi um show que o Pedro Letícia fez para a gente. Tá? Ele fez para mim em particular, em razão da doença que eu tive. Aqui a gente fazia, como na época da radioterapia, eu não podia sair ao sol, os meus amigos reuniam comigo em casa para a gente poder fazer lan house em casa. Eu até lembrei quando o pessoal estava falando dos hackers lá e tal. Aí o pessoal, a gente fazia festa no sítio também e tal, a minha família, a minha namorada, bonita ela, né, gente? E entre outros sonhos que eu realizei após essa etapa superada, que foi, eu fiz viagens, fui a shows de pessoas que eu sempre fui fã e tal. E agora o meu novo sonho, que eu estou traçando as metas para poder cumprir, é de ser juiz. Isso aí foi uma foto que foi tirada no STJ. E agora o pessoal que eu trabalho, lá do INSS,
que me apoia muito também para que esse sonho possa ser realizado. Pessoal que eu considero bastante também. Eu agradeço a atenção de todos, me desculpo por ter cedido um pouquinho do tempo, é uma história meio longa, e eu espero que vocês tenham absorvido pelo menos um pouco de experiência para quando vocês forem lidar com esse tipo de situação, saberem mais ou menos como proceder. Tá certo? Obrigado.